Olá a todos, nós somos alunos do segundo período do curso de Medicina do ESVAP e hoje nós iremos apresentar um projeto de intervenção que leva o tema Hipertensão e Saúde Feliz, um relato de experiência do projeto de intervenção em Educação Popular em Saúde, referente ao segundo encontro interdisciplinar de MEP e ESC Trabalho de Conclusão de Curso. Nosso grupo é composto por mim, Celina Naba de Simas Lima, Laís Porto Assunção Couto, Maria Beatriz Pereira de Paula Rocha, Mariane Costa Silva, Renata Lima Lages Furtado e Sandrele Gurgel Vanderlei. Iniciaremos agora nossas apresentações, espero que todos gostem. Inicialmente, conceituar a hipertensão arterial, que se trata de uma doença crônica, que se configura como a tensão da pressão exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos, ou seja, é o aumento dos índices de pressão sanguínea nas artérias. O valor de referência nesses casos ele fica fora do padrão, que na literatura que nós utilizamos, o valor é de 140 por 90 milímetros de mercúrio. A hipertensão arterial ela é considerada um dos mais importantes problemas de saúde pública atualmente do país, uma vez que ela pode desencadear diversas outras complicações, como elevar o índice de doenças cardiovasculares e, consequentemente, aumentar o índice de mortalidade da população acometida. E quando nós falamos em população acometida, nós estamos falando de um número expressivo de pessoas, porque tem se tornado um problema de saúde bastante comum entre a população brasileira, porque também está relacionado a hábitos de vida, hereditariedade, dentre outros fatores que interferem nos níveis pressóricos. Então, diante disso, a escolha do nosso tema se deu em virtude da verificação dos fatores associados e da importância das medidas de prevenção, para com isso apresentar para a sociedade de forma geral algumas alternativas para prevenir a hipertensão arterial sistêmica. Sendo assim, este projeto visa contribuir para despertar nas pessoas hipertensas e propensas a adquirirem tal doença, atendida na Unidade Básica João 23, aqui de Parnaíba, da Educação e Saúde, baseada no seguinte problema: qual a importância do acompanhamento e prevenção da hipertensão? Agora, sobre os objetivos, o nosso projeto, ele tem como objetivo, como eu disse, promover o autocuidado e a autonomia dos pacientes hipertensos. Assim também como, com esse autocuidado, diminuir a taxa de letalidade e a de prevalência da doença através de uma plataforma digital e de acompanhamento de hipertensos, e também de uma cartilha educativa que nós vamos falar melhor no decorrer do trabalho através das outras colegas. Então, para dar continuidade, a Maria Beatriz vai continuar aí com a metodologia. Bom, o nosso trabalho ele trata-se de um estudo qualitativo transversal com abordagem exploratória. A nossa pesquisa é analítica e descritiva, na medida em que o pesquisador desenvolve julgamentos, opiniões, ideias e acordos a partir de padrões achados nos dados, em vez de recolher dados para confirmar modelos ou verificar as hipóteses. O nosso estudo ele foi realizado em 4 etapas, através de aulas práticas. A nossa primeira foi realizada no dia 12 de agosto, onde nós realizamos um estudo sobre os indicadores da Unidade Básica de Saúde João 23, referente à primeira e à segunda etapa do Arco de Margarês. Dia 19 de agosto, nosso trabalho foi continuado com a terceira etapa do arco, que se refere à teorização do tema, onde houve uma seleção da literatura sobre a temática abordada, e no dia 26 de agosto, nós realizamos a quarta etapa do arco, no qual elaboramos hipóteses de solução para os problemas identificados. A criação do arco foi realizada através das seguintes etapas. Primeiro, através da observação da realidade, diante da análise dos indicadores de saúde do território, da UBS João 23, priorizando como problema o alto índice de prevalência de hipertensão naquela população e os pontos chaves, os determinantes do problema, que eram o grande número de tabagistas, obesos e sedentários e que fazem uso de bebidas alcoólicas naquela região. Aí agora as meninas vão continuar com o relato. Bom, então,
diante do que já foi comentado, né, sobre os objetivos da nossa pesquisa, do nosso relato de experiência, na verdade, perdão. Bom, então, no território que a gente tomou como estudo, a gente observou um índice de prevalência muito grande da hipertensão, como já foi citado. E a gente trouxe isso muito para o lado dos determinantes sociais observados naquela região, daquela OBS que abrangia aquele território. Então, a gente viu que o número de pessoas que eram fumantes, obesos, sedentários e que faziam uso de bebidas alcoólicas naquela região era muito grande. Então, isso contribuía para o aparecimento da doença, ou seja, a incidência de casos, como também a prevalência desses casos. Então, além de todos esses hábitos de vida, a gente verificou também as condições socioeconômicas, culturais e ambientais da região, que seria trazendo as suas condições de vida e trabalho dos membros de uma família, a habitação em que eles moravam, saneamento, como eles lidavam entre si, se existia muito estresse na trama familiar ou não. Então, tudo isso a gente observou e tomou como estudo para verificar o porquê nessa região ter um número de hipertensos muito elevado. Então, quando nós escolhemos essas informações, a gente buscou alternativas viáveis para solucionar esses problemas que a gente identificou. Em vez de tratar em si a hipertensão, tratar a raiz desse problema, de onde estava vindo, de trazer um conhecimento a mais para essa população, para que eles pudessem ter essa autonomia, como foi um dos objetivos do nosso relato, trazer essa autonomia e promover o autocuidado nessas pessoas, para que elas não fiquem tão dependentes sempre de cuidados médicos e elas possam saber se tratar de uma maneira saudável e viável também. Então, além de tudo isso, vai servir para diminuir o número da incidência dos casos, como também da letalidade, porque a gente sabe que a hipertensão, quando ela não é bem cuidada, não é bem tratada, pode acarretar ao surgimento de outras doenças que podem ser letais, né? Trazer a falência. Então, a gente utilizou duas estratégias, que a primeira foi uma cartilha que seria distribuída na UBS, só que pelo momento de pandemia a gente não pôde realizar essa prática presencialmente, e a ferramenta digital através do Instagram, que a gente vai falar mais um pouquinho adiante sobre essas duas alternativas. Então, elas foram escolhidas para que seja algo inclusivo. As duas têm o mesmo objetivo, apesar de estarem inseridas em dois mundos diferentes, mas é apenas para alcançar um número maior de pessoas e ser algo inclusivo para quem tem acesso à internet e para quem também não tem. Então, é uma tentativa de abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, eu vou falar um pouco do planejamento das ações de cada estratégia da execução do projeto. Na cartilha educativa, como a gente vai ver adiante, um modelo de exemplo dela, na parte da frente foram feitas 10 perguntas sobre os hábitos de vida das pessoas que vão receber essa cartilha e 4 opções de resposta em cada pergunta, com as respectivas pontuações ao lado. Após responder todas as perguntas, o paciente vai ter que somar a pontuação e ver em qual parâmetro estabelecido ele se encaixa. Se ele está em baixo risco de desenvolver hipertensão, se ele pode ser considerado um pré-hipertenso, ou um hipertenso que está equilibrado, né, ali a doença, ou um hipertenso crítico, dependendo se ele saber do seu diagnóstico ou não. Depois, o verso da cartilha vai conter informações e dicas para cada parâmetro, de modo claro e prático, para que o paciente entenda sem falhas na comunicação e possa levar aquilo para a sua realidade diária, todos aqueles costumes e hábitos que devem ser tomados. E as informações elas serão parecidas para cada parâmetro, porque a doença é a mesma, só que algumas vai ter focos mais específicos do que outras, por exemplo, certos exercícios físicos, mudanças nas alimentações, do dia a dia da família, todas essas partes vão conter na nossa cartilha. A gente trouxe um exemplo da parte das dicas, que vai ser mostrado adiante. A Renata agora vai dar continuidade sobre o nosso relato. Nós também criamos no Instagram, que é um perfil interativo, né, como forma de digitalizar a cartilha. Nelas são colocadas 10 perguntas que foram feitas na cartilha e onde será realizada, a pessoa entrevistada deverá contar o seu total de pontos e verificar qual parâmetro atribuído a ele se encaixa. Foram feitos mais 3 perfis secundários a esse principal do Instagram, cada um direcionando a um parâmetro, contendo informações e dicas
de forma clara e prática, para que o paciente entenda sem falhas na comunicação e possa levar aquilo para a sua realidade diária, da mesma forma como foi feito na cartilha. Foi de muita importância a gente exercer essa prática para enxergar a educação popular em saúde na realidade. Todavia, tivemos alguns problemas, porque devido à pandemia a gente não conseguiu colocar em prática a nossa experiência. Mas a educação popular em saúde, ela é muito importante porque ela promove o maior cuidado dos pacientes acometidos por hipertensão, a proporção que esses tomarão conhecimentos de fatores agravantes da importância da manutenção da qualidade de vida para a menor letalidade da doença. Assim, a cartilha informativa é uma ferramenta escrita e visual, que colabora com a maior perpetuação de conhecimento sobre a temática, e essa informação também abrange um caráter preventivo para as pessoas que ainda não são acometidas pela doença, mas possuem fatores de risco. Agora a gente vai seguir mostrando aqui as etapas do Arco de Mangarês que a gente fez explicar. Bom, essa daqui seria o início do nosso projeto, onde a gente realizou a primeira e a segunda etapa. Um dos processos iniciais seria a análise do ambiente, como a gente já falou no início do nosso relato, que a gente verificou que o problema seria o alto índice da prevalência de hipertensão nessa população, e o que a gente gostaria que existisse para resolver esses problemas seria o menor número de fumantes, um acompanhamento nutricional, uma melhoria na triagem desses pacientes, uma melhoria nos hábitos de vida, tudo isso que a gente verificou no nosso relato. As coisas que existem poderiam ser melhoradas na análise do ambiente, seria uma melhoria na educação em saúde, que é justamente o objetivo do nosso trabalho, de levar essa educação popular em saúde para esses pacientes, um programa de acompanhamento nutricional nas redes públicas, nos hospitais, etc., voltado para esses pacientes, e uma efetivação do grupo de apoio ao tabagista, o GAT, porque é pouco valorizado e não possui tanto apoio como, por exemplo, os alcoólicos anônimos. Uma das ideias e as soluções que a gente teve no início da construção desse projeto foram o aplicativo de acompanhamento para o hipertenso, ficha clínica, dúvidas e orientações, o grupo de educação popular em saúde com distribuição de cartilhas com as mesmas informações do aplicativo. Bom, no início a gente teve essa ideia de criar o aplicativo, só que no decorrer do desenvolvimento do projeto a gente verificou que seria melhor a criação do Instagram, porque era algo mais prático para as pessoas utilizarem e mais acessível. Então, a primeira etapa foi concluída dessa forma, com a análise dessa realidade, a observação, e a segunda etapa a gente foi retirar os pontos-chave, que seriam os determinantes do problema, o grande número de tabagistas, obesos, sedentários, o uso de bebidas alcoólicas, o estresse causado pela convivência familiar, dentre outros fatores. Aqui trata-se da terceira etapa do Arco de Mangarês, onde a gente viu a territorialização, os pontos-chave, a gente observou a realidade, né, com os indicadores, e vimos também as hipóteses de solução. A gente também estudou sobre os objetivos, as características, o público-alvo, a justificativa, os benefícios e também qual seria o investimento para poder colocar em prática nosso projeto. O modelo da cartilha, né? Esse aqui seria o verso da cartilha, onde a gente traz algumas dicas para esse controle da pressão arterial, seja para as pessoas que não tenham, seja para as pessoas que já são hipertensas, mas todas essas dicas aqui são válidas. E aqui foi na hora dos questionamentos, do quiz, para a resolução do nosso Instagram, do que seria também a parte frontal da cartilha. Então, após o levantamento de dados e o estudo que a gente fez na população da UBS João 23, a gente concluiu que a hipertensão arterial é sim uma importante preocupação para a saúde pública. E por isso a gente tem que enfatizar essas especificidades dessa patologia, para a gente colher no futuro um bom prognóstico do problema. Para isso, é necessário um estudo mais aprofundado sobre o ambiente, sobre o hábito e o estilo de vida dessa população, porque a gente tem que levar em conta as práticas como
alcoolismo, sedentarismo, obesidade, tabagismo, além das condições socioeconômicas, as condições de trabalho e as condições que aquela população vive, que são os fatores de risco proeminentes. Com isso, a gente buscou dar ênfase na educação em saúde, que a gente acredita que é muito importante essa população aprender a ter o autocuidado para, assim, eles nos auxiliarem e a gente buscar um controle, uma diminuição da prevalência e evitar a incidência da hipertensão arterial nessa população. E aí a gente vai mostrar as referências que a gente usou para chegar nesses parâmetros. Bom, para a gente conseguir concluir o nosso projeto, nós usamos as seguintes referências. Então é isso. Essa foi a conclusão que nós tivemos nos nossos relatos de experiência e eu espero que a gente consiga ajudar a população com as nossas visões. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação.